Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo desse lindo pano de prato. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? Você vai precisar de um pano de prato. Para decorar, estou usando tricoline 100% algodão. Cortei a primeira tira com 12 centímetros de altura e na largura acrescentei 2 centímetros a mais da largura total do pano de prato em cada lateral. Duas vezes a medida de 8 centímetros de altura, também acrescentando 2 centímetros a mais em cada lateral. Vamos usar também bordado inglês, cianinha, e para fazer a barrinha de cima, cortei com 6 centímetros de altura. Na máquina de costura, posiciono uma das tiras de 8 centímetros com o lado direito virado para o lado de cima, a cianinha rente em uma das laterais, costuro com a distância de um pé de máquina. E se você gosta de vídeo de passo a passo de pano de prato, aqui no canal temos uma playlist com vários modelos diferentes, um mais lindo do que o outro. Confere, tenho certeza que você vai gostar. O próximo que vamos costurar é com 12 centímetros de altura. Posiciono com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral e costuro na lateral que acabamos de costurar a cianinha. Começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Na outra lateral do tecido, vamos costurar o bordado inglês. Você pode costurar ele em linha reta. Eu vou fazer preguinhas com aproximadamente 1 centímetro cada. Você pode também franzir, costurar em linha reta com o maior ponto da máquina. No meu caso, na minha máquina é o número 5. Costura em linha reta, depois puxa o fio para poder franzir, também fica super bonito o detalhe do pano de prato. Quando terminar, corta o excesso do bordado inglês, arruma para poder ficar certinho, posiciona a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral do tecido e costura com a distância de um pé de máquina. Começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Corta todo o excesso do bordado inglês. Olha só como tá ficando lindo o nosso barrado. Para costurar no pano de prato, com o lado avesso do pano de prato virado para o lado de cima, posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na barra e o excesso de 2 centímetros em cada lateral, dobro para o lado de baixo, alfineto para não sair do lugar. Fazendo essa dobra, depois que costura e vira o tecido, já fica certinho a lateral dobrada para poder posicionar sob a lateral do pano de prato. Costura com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, vira o pano e o barrado com o lado direito virado para o lado de cima. Arruma a lateral para ficar a dobra do tecido sob a lateral do pano de prato. Costura com a distância de um pé de máquina da costura que acabou de fazer. Para ficar certinho, eu vou arrumando e costurando. Se você preferir, você pode passar no ferro de passar roupa para poder ficar bem certinho e depois vir costurando.
Olha só que lindo que fica esse acabamento. As outras costuras também vou costurar com a distância de um pé de máquina, mas antes de fazer a costura, arruma para o tecido ficar certinho nas laterais, rente na lateral do pano de prato, alfinete para não sair do lugar. Agora é só costurar com a distância de um pé de máquina. Faço o mesmo na costura de cima, costuro com a distância de um pé de máquina. Para fazer o acabamento na parte de cima, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral do tecido e alfineto para não sair do lugar. Se você preferir, você pode dobrar, passar no ferro de passar roupa e depois costurar, ou ir dobrando e alfinetando, depois é só vir costurando, que facilita bastante, não tem perigo de ficar torto ou você errar a costura. Agora é só costurar nas laterais e também na parte de cima. Começo a costura com um pequeno retrocesso, costura em linha reta. Quando chega nos cantinhos, deixa a agulha baixa, levanta o pezinho, vira o tecido para continuar a costura, abaixa o pezinho e continuo costurando. O nosso barrado já está pronto. É sempre importante deixar a linha da canelinha a mesma cor da linha do tecido. Desse jeito, a costura fica super discreta no verso do tecido. Para finalizar a peça, vamos fazer a barrinha de cima com o lado avesso virado para o lado de cima do pano de prato. Posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo. O excesso dobro para o lado de baixo do tecido do pano de prato e costuro de fora a fora com a distância de um pé de máquina. Quando eu terminar, viro o tecido, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral do tecido sob a costura que acabou de fazer e costuro. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso. E ficou assim o nosso pano de prato. Olha só que lindo e super fácil para você fazer. Dá para você reaproveitar as tiras de tecido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.